Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a parte 2. Estávamos vendo e vamos continuar vendo as profecias que Yeshua, Jesus, cumpriu, sendo o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de Yosef, José, ou o Messias sofredor. Sabemos que ele ainda irá cumprir a do Mashiach ben David. Mas vamos continuar aqui. Além de todas aquelas profecias que ele já cumpriu, tem outras que ele ainda cumpriu também, como também ele seria cuspido. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 50, verso 6. Ali diz: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. O cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 26, verso 67, que diz assim: então, uns cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Messias, quem é que te bateu agora? Que ele também seria escarnecido. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 22, do verso 7 ao 8, ou do verso 8 ao 9. O meu é do 7 ao 8, que diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Veja aqui que seria desprezado, zombado, escarnecido. E esse cumprimento nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 27, verso 31, que diz: depois de o terem escarnecido de Jesus, Yeshua, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ele seria também agredido. Lá está falando em Isaías. O profeta Isaías falou no capítulo 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam. E o cumprimento está lá em Mateus, capítulo 27, verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Yeshua Jesus, entregou-o para ser crucificado. E também que ele seria crucificado, falando o texto que seria as suas mãos e seus pés transpassados. Isso está lá em Salmos, capítulo 22, verso 16, que diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. E esse cumprimento está lá nos evangelhos. Em Mateus, capítulo 27, verso 35, que diz: depois de crucificarem Yeshua Jesus, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Ele também seria executado, mas sem nenhum osso quebrado. Essa profecia está lá em Salmos, capítulo 34, no verso 20, que diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E o cumprimento dessa profecia em Yeshua Jesus está em João, capítulo 19, do verso 33, que diz: chegando-se, porém, a Jesus, Yeshua, como vissem que ele já estava morto, eles viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, nenhum osso foi realmente quebrado. Que ele estaria sedento na sua execução. Isso está lá em Salmos, capítulo 22, essa profecia. Verso 15 diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Vamos ver agora a profecia cumprida nos evangelhos. Abra sua Bíblia em João,
capítulo 19, verso 28, que diz: Depois, vendo Jesus Yeshua que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: Tenho sede. Que ele receberia vinagre para saciar a sua sede. Essa profecia está em Salmos, capítulo 69, verso 21, que diz assim: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vamos ver agora a profecia cumprida. Yeshua Jesus cumpriu essa profecia também lá em Mateus, no capítulo 27, verso 34, que deram-lhe a beber vinagre com fel, mas ele, provando, não quis beber. Bora beber uma água, porque tem muito mais profecias. E ele seria considerado um transgressor. Essa profecia está lá em Isaías, capítulo 53, verso 12, que diz assim: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A profecia foi cumprida em Yeshua, em Mateus, capítulo 27, verso 38, que diz: E foram crucificados juntamente com Yeshua Jesus, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E ele, Yeshua, no meio, como se fosse um ladrão, um transgressor. Mas ele não era. Ele seria morto e enterrado com os ricos. Essa profecia está lá em Isaías 53, verso 9, que diz: Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo nenhum se achou em sua boca. E a profecia cumprida em Yeshua Jesus está lá em Mateus, capítulo 27, do verso 57 ao 60, que diz: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue. E José, então, esse homem rico, tomando o corpo de Jesus, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Perceba que um homem rico, então, colocou Yeshua Jesus no seu lugar de sepultura. Yeshua Jesus sendo colocado aqui com os ricos depois de morto. Ainda vamos ver na parte 3 outras profecias. Já está disponível a parte 3 também.